A paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui com tantos irmãos. E hoje isso teve que acontecer, irmãos, porque a gente fez aniversário de casamento ontem. E esse ano a Karen não quis jantar, ela quer ter um dia de passeio. E seria hoje, pastor. Mas quando o senhor me ligou, aceitou o convite. E aí depois a gente conversando, ela falou: dia 6, fixe, dia 6 eu tenho compromisso. Eu falei: agora, foi marca para o outro. Então, na outra segunda, aprove o Senhor que nós tenhamos um tempo de descanso, um tempo de estarmos juntos, num tempo diferente. Abra comigo em Atos 10, versículo de número 40. Vou ler alguns versículos com os irmãos. Mas eu confesso, irmãos, que eu tinha alguns sermões sobre este assunto, avivamento. Mas eu fui impressionado por Deus por algo que eu entendo que Deus tem algo muito extraordinário para fazer no meio de nós. Quem crê assim? Deus não nos trouxe aqui à toa, Deus não preparou esse ambiente à toa. Deus tem um projeto e um propósito. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós confiamos nas estratégias, no manifestar da glória de Deus. E a palavra vai dizer assim em Atos 10, 40: Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão de pecados por meio do seu nome. Olha que lindo. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o sermão estava acontecendo. No meio do sermão, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre também os gentios, pois ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. E a seguir Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. O tema desta mensagem é resquícios de um avivamento. Resquícios de um avivamento. Na história da igreja nós tivemos vários avivamentos, vários períodos onde Deus derramou do seu poder, da sua glória, tempos de quebrantamento, tempos de renúncia, tempos de entrega, tempos de manifestação da glória de Deus. E todos nós aqui esta noite, como servos de Jesus Cristo, temos esse sonho, este desejo de vislumbrarmos e vivermos um mover de Deus, um tempo de avivamento, tempo esse que aconteceu em muitas ocasiões dentro da história do povo de Deus. Mas esta noite eu gostaria de mencionar de maneira muito simples apenas 3 grandes avivamentos. O primeiro avivamento é do ano de 1990 a 1840, que durou 50 anos, conhecido como o segundo avivamento. Este foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos durante o século XVIII até o início do século XIX. Esse período, segundo a história, havia uma crescente secularização e um distanciamento espiritual na sociedade estadunidense na época. As pessoas haviam se afastado de Deus ao longo dos anos. A sociedade estava doente, descrente e sem aquela esperança de que havia alguém maior para protegê-los. Foi nesse contexto que surgiram líderes religiosos como Charles Finney, Lyman Becker,
como protagonistas desse movimento, eles pregavam uma mensagem de avivamento e exortação em busca de uma relação mais profunda com Deus. Assim, a partir destas experiências individuais, a fé de muitos cristãos se renovou e almas passaram a buscar Deus. Houve um derramamento e um quebrantamento sem limites. O povo foi levado a Cristo, direto ou indiretamente por Charles Finney, em uma campanha pessoal que trouxe 1 milhão de pessoas ou mais para o reino de Deus. Onde quer que Finney pregava, as pessoas em geral eram rapidamente convencidas dos seus pecados, humilhavam-se arrependidas diante de Deus e recebiam a segurança da salvação. Finney dava grande ênfase à oração como condição indispensável para promover o avivamento. Os meios usados eram simplesmente a pregação, a oração, as reuniões de conferências, muitas orações privadas, muitas conversas pessoais e reuniões para a instrução de interessados sinceros. Algo simples que nós sabemos fazer, mas em que o povo decidiu abrir o coração para o manifestar da glória de Deus. Um outro avivamento é do ano de 1930 ao ano 1760, conhecido como Grande Avivamento, ou o primeiro grande despertar. Esse movimento ele ocorre nas colônias americanas no século XVIII. Foi liderado por pregadores como Jonathan Edwards, com aquele sermão que as pessoas tinham medo, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, que pregavam a salvação através da fé em Cristo Jesus. O movimento enfatizava a importância da experiência pessoal de conversão e a necessidade de uma vida cristã mais ativa e comprometida. Whitefield, desde a sua primeira mensagem, após a sua ordenação pastoral, até o final da sua vida, teve um único objetivo, e o seu objetivo era ganhar almas. Os ciúmes por parte dos outros pastores fez com que as portas de muitas igrejas, tanto na Inglaterra quanto nas colônias americanas, se fechassem. Mas Whitefield foi para Bristol. Ele foi então para uma região notória chamada Kingswood e pregava ao ar livre. Kingswood era um distrito de cerca de 16.200 metros quadrados, no limite de Bristol, onde moravam os mineradores de carvão. Os mineiros não se misturavam a outras classes de trabalhadores. As pessoas estremeciam diante das sujas choupanas e chamavam os mineradores de completos pagãos que viviam como selvagens. Alguns que fecharam as portas para Whitefield diziam: por que ir à América pregar aos índios? Vai a Kingswood pregar aos carvoeiros. Assim ele fez. Pregou a sua mensagem a 200 pessoas chocadas, que jamais tinham visto um clérigo vestido de roupa clerical, falando fora de um prédio de igreja. Ele se sentiu tão seguro da presença e da bênção de Deus, que voltou, e desta vez que voltou, tinha mais de 5.000 pessoas reunidas para escutá-lo. As multidões logo aumentaram, agora eram 20.000, e às vezes quase toda a congregação chorava, convicta, conforme descreve o escritor. Lágrimas abundantes marcavam com os riscos brancos as faces enegrecidas dos que saíam das minas de carvão. Durante 6 semanas, Whitefield pregou em Kingswood, e milhares de pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Ele pregou nos terreiros das fábricas de vidro para um povo desesperado e pecador. Foi até Mansfield, um parque frequentado para lazer e para prazer em Londres, dos mais vis e notários de Kensington Common, um lugar ao ar livre usado pelo governo para enforcamentos públicos. Mas naquele dia,
30.000 pessoas se reuniram para ouvir a sua primeira mensagem. O cântico das pessoas podiam ser ouvido pelos campos. A voz de Whitefield era tão clara que podia ser entendida a mais de 1,5 km de distância. Todas as classes de pessoas, dos nobres aos mais pobres, se reuniam para ouvi-lo. Muitas vezes os nobres escutavam-no de dentro das suas carruagens, enquanto o povo comum se sentava no chão. George Whitefield e John Wesley levaram muitas pessoas ao Senhor. Quando Whitefield fez uma campanha evangelística nas colônias, em 2 anos, mais de 30.000 pessoas foram ganhas para Jesus. Ou seja, mais de 10% da população americana se entregou ao Senhor. E o terceiro avivamento é o que permeou do ano de 1906 ao ano 1915, que é o movimento que nós conhecemos mais, que foi o movimento da Rua Azusa, um dos movimentos religiosos que aconteceu em Los Angeles, Califórnia. Foi liderado por William Seymour, um pregador afro-americano que pregava a importância do batismo do Espírito Santo e da glossolalia, de falar em línguas, dos dons de línguas estranhas. O movimento foi caracterizado por uma ênfase na igualdade racial e na participação ativa de mulheres na liderança da igreja. Ele também teve um impacto positivo e significativo na expansão do pentecostalismo em todo o mundo. De fato, é através desse movimento que o pentecostalismo chegou ao Brasil, com a Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Ministério Quadrangular, e nós do Brasil para Cristo fomos levantados por esse tempo de poder e mover sobrenatural do Espírito Santo. Até muitos estudiosos acreditam que nós brasileiros ainda fazemos parte deste grande avivamento que começou na Rua Azusa. Mas eu, ao ver a sociedade que nós estamos inseridos, um povo rebelde, mundano, promíscuo, beberrão, idólatra, tenho por tendência a acreditar que nós estamos vivendo resquícios de um avivamento. Um tempo de crentes fracos, de igrejas vazias, de um povo que tem desinteresse pela oração e desinteresse pela palavra, e uma busca incessante por interesses pessoais. Mas como pregador da palavra, eu sonho com um avivamento, sonho com um mover do Espírito Santo, e me firmo nas palavras de Jesus que estão descritas no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 20. Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça vencedor o juízo. Se tem pavio fumegando, tem possibilidade de haver fogo. Se tem brasa, pode haver fogo de Deus reacendendo. E é por isso que esta noite nós estamos aqui reunidos, porque cremos no manifestar e na demonstração da glória de Deus. Como disse Charles Spurgeon, reavivamento é viver novamente, é receber novamente uma vida que quase expirou, é reacender uma chama, a centelha vital que estava quase extinta. Por isso esta noite, assim como Pedro foi à casa do centurião Cornélio e foi surpreendido pela manifestação da glória de Deus, esta noite eu creio que o Espírito Santo vai derramar a sua presença e o seu poder no nosso meio. Você crê assim? Foi para isso que você saiu da tua casa, foi para isso que você saiu para o ambiente de adoração, para buscar a face do Todo-Poderoso. Foi para isso que você saiu do seu lar esta noite, para deixar de ter uma vida comum, para deixar de ter uma vida tão restrita aos atos do Espírito, porque eu creio que esta noite Deus já está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. Mas assim como Cornélio, nós temos que chamar a atenção de Deus. Atos capítulo 10, versículo de 1, alguns versículos eu vou ler.
Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio! Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope para mandar chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa do Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Cornélio era um funcionário romano, um centurião, responsável por 100 soldados, gentil e muito provavelmente idólatra, até porque os serviçais de Roma, eles prestavam culto ao imperador, e eles tinham uma fé sincretista, uma fé que eles criam em vários deuses e também criam em várias filosofias religiosas. Mas este homem, ele chama a atenção de Deus pelo seu temor, pela sua devoção, pela sua busca incessante por Deus e por seu coração generoso. Ele chama a atenção de Deus para a sua casa, para a sua família, e encontra o favor do Senhor por conta do seu coração. Sabe o que me traz alegria nesta noite? O Deus de Cornélio continua sendo o mesmo Deus, continua sendo o mesmo Senhor. Hebreus capítulo 13 versículo hoje diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. Como Deus imutável, esta noite Ele está aqui à procura dos verdadeiros adoradores. Cadê os verdadeiros adoradores? Você está aí? Chama a atenção do teu Deus. Ele está à procura dos verdadeiros, daquele que não está preocupado em gritar, mas daquele que saiu da sua casa para entregar o teu culto, para entregar o teu coração, para entregar esta noite o que você tem de melhor. Esta noite Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, homens e mulheres que desejam Deus, que querem Deus, e com seus testemunhos e com seus corações chamem a atenção de Deus. E a pergunta que eu te faço esta noite: você está disponível para o Espírito Santo esta noite? Você está sensível a voz do Espírito Santo esta noite? Porque assim como Cornélio, temos que ansiar pela presença de Deus. Atos capítulo 10, 24, 25 e 26. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Cornélio estava com fome. Cornélio estava com sede de Deus no seu interior. No fundo do seu coração e no íntimo, Cornélio queria Deus. Assim como aquela mulher samaritana, Cornélio tinha sede de Deus. Ele queria ser preenchido pela água da vida, pelo pão vivo que desceu do céu. Quando o anjo falou com ele, ele logo obedeceu. Estava esperando em sua casa com seus amigos e familiares pela vinda do tal Pedro. Normalmente essa viagem demorava 3 dias, mas poderia ter imprevistos. Pedro poderia se negar a vir, mas antes do prazo todos estavam reunidos na casa do Cornélio, cheios de fome e cheios de sede de Deus. E a pergunta que não quer calar para nós aqui esta noite: como está a sua fome de Deus? Como está a tua sede de Deus?
você ainda tem ansiado pela presença do Espírito Santo, isso ainda faz a tua carne tremer, isso ainda faz você ter sede de estar aqui, você ainda tem fome, você ainda deseja a presença do Espírito Santo, você ainda tem sede, você esta noite quer ser inundado pela presença do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, segundo Lloyd Jones, ele vai dizer que aquele povo foi encharcado, inundado pela presença de Deus. Ele vai dizer que era como se fosse uma chuva torrencial e tamanha, ao ponto das pessoas serem inundadas de tamanha grandeza, ao ponto das pessoas que passavam olharem para ele e falarem: que estão tudo bêbado, porque eles não se comportam da mesma maneira, eles não reagem da mesma maneira, eles já não falam mais da mesma maneira. Eu não sei o que você veio buscar esta noite, mas esta noite, assim como Cornélio, eu te convido para nós ansiarmos, para nós buscarmos, para nós clamarmos mais pela presença grandiosa do Espírito Santo, porque a palavra vai nos afirmar: busca-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Assim diz o Espírito Santo para nós. Assim como Cornélio, nós temos que entender que Deus é o maior interessado em derramar a sua glória em nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, nós somos os maiores opositores de Deus. Achamos que Ele não quer derramar, achamos que Ele não quer se revelar, achamos que só em alguns momentos específicos ou especiais Deus irá se revelar. Mas Deus é o maior interessado em derramar a sua glória em nossas vidas. Voltemos para o texto de Atos 10. Deus dá uma visão para Cornélio e envia o anjo para falar com ele. Depois Deus dá uma visão para Pedro, para que Pedro fosse até a casa de Cornélio. Depois a palavra vai dizer para nós que o Espírito Santo falou com Pedro. Olha o que vai dizer em Atos 10, 19 e 20. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. O Espírito Santo também é aquele que se derramou na vida daquele povo. Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Todas as ações e todas as manifestações para que eles vislumbrassem um poder sobrenatural do Espírito Santo foram de Deus. Por isso esta noite você consegue se alegrar, você consegue jubilar na presença do Espírito Santo, porque Deus não te trouxe aqui ao acaso. Deus preparou este ambiente, te trouxe aqui esta noite para derramar sobre mim e sobre você a sua glória, a sua presença. Você não está aqui por acaso, foi o Espírito Santo que te conduziu, foi Ele que te convenceu, foi Ele que preparou um cenário para você estar aqui. Tudo isso foi preparado por Ele, tudo isso foi gerado por Ele. O interesse, o fato de você conseguir estar aqui, não ter sofrido um acidente, estar sentado nesse lugar. Você pode dizer para o irmão que está lá: Deus tem interesse no teu coração. Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem interesse no seu coração. Deus tem interesse na tua vida. Deus tem interesse no que você pode ofertar a Ele nesta noite. Deus tem interesse, e por isso que Ele preparou todo esse cenário. Ele preparou um culto numa segunda-feira, Ele preparou uma semana de férias, Ele gerou tudo isso porque Ele tem interesse em fazer algo extraordinário em todos nós que estamos aqui esta noite. Assim como Cornélio, tem que haver sinceridade em nossos corações e mudanças de atitudes
e de comportamento. Atos 10, 46, 47, 48. Pois eles os ouviam falando em língua e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E eu fiquei pensando, o que faz alguém se batizar? O primeiro ponto é o convencimento do pecado. Se alguém não se convenceu do seu pecado, não deve se batizar. Mas quando alguém entende quem é em Jesus, quando alguém entende a situação que está diante de Deus, e ela reconhece que é pecadora, ela está apta. Outro critério para alguém se batizar é o arrependimento sincero. Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que ser uma verdade diante dele e diante de Deus. Tem que ser um compromisso, uma aliança, a qual ele se dedica a Deus para uma mudança, que não quer mais aquilo, que cansou de ser aquela pessoa e que agora quer ser uma nova criatura diante de Deus. Outro critério, uma decisão pública por Jesus Cristo. Nós chamamos familiares, irmãos, filhos, e descemos as águas para falar para o mundo inteiro: ei, lembra daquele camarada lá? Eu já não sou mais ele, agora eu sou nova criatura, agora eu nasci de novo, agora eu morri para o mundo, e agora eu nasci para Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Mas um dos critérios maiores do batismo é o anseio pela vida eterna. Porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. E as pessoas normalmente quando se batizam, elas se batizam porque elas confiam na palavra, porque elas sonham com a vida eterna, porque elas sonham no paraíso, elas sonham em estar com Deus. Mas irmãos, se não houver nada disso, é apenas um ato emocional e religioso, do qual Deus não se revela. Mas olha o que o texto continua dizendo para nós em Atos 10, 34 e 35. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Por isso, esta noite, para ser aceito por Deus, tem que temê-lo, tem que respeitá-lo, tem que reverenciá-lo, tem que obedecê-lo, e isso nos torna aceitáveis diante de Deus. Por isso eu não quero que você seja cheio de um movimento, de uma alegria que vai acabar quando esse culto acabar, de um sentimento de alegria no teu coração, mas quando fizer esse culto, a tristeza e as coisas do mundo vão novamente inundar o teu coração. Esta noite eu te convido a abandonar as velhas práticas, a velha vida, a ser nova criatura, a se arrepender dos seus pecados e a entregar o seu coração para Jesus Cristo, e Ele fará algo novo, Ele vai transformar o seu coração. Que essa alegria não seja uma alegria momentânea, mas que essa alegria seja uma alegria duradoura. Há mais de 20 anos eu sirvo Jesus Cristo, irmãos, e todos os dias da minha vida valeram a pena e valem a pena. Como Jesus é maravilhoso, como Jesus é bom, como Jesus é tremendo, como Ele é, irmãos. A gente fica até sem palavras para falar de Jesus, não é? Mas eu termino esse sermão dizendo para você que assim como Cornélio, nós temos que crer. Cadê os que creem aqui essa noite? Levanta a tua mão, fala assim: Espírito Santo, eu creio. Mais uma vez: Espírito Santo, eu creio. Mais uma vez: Espírito Santo, eu creio. Porque esta noite, irmãos, nós temos que crer que Deus pode derramar o seu poder e o seu mover em um lugar e em corações que muitos nem esperam. Atos 10, 27 e 28. Falando com eles, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem ele se dirigiu dizendo: vocês sabem bem que eu sou um judeu
e que eu estou proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Em quase todos os textos bíblicos que Deus derramou a sua glória, normalmente quase todos eles foram em ambientes religiosos. No tabernáculo com Moisés, Deus derramou a sua glória. No Sinai, Deus derramou a sua glória. No templo de Salomão, com Salomão, em 2 Crônicas capítulo 7, Deus derrama a sua glória. No templo com Isaías, em Isaías capítulo 6, Deus derrama a sua glória. Com Ageu, dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, Deus derramou a sua glória. No dia de Pentecostes, Deus derramou a sua glória. Em Éfeso, quando Paulo detectou que existiam 10 homens que só haviam conhecido o batismo de João, ele orou e aqueles homens foram abraçados pela glória de Deus. Mas praticamente em poucas vezes, em casa e nos corações gentílicos. Mas naquele dia, na casa de Cornélio, Deus decidiu, e aqui eu vou brincar com vocês, Deus decretou fazer algo extraordinário na casa da família de Cornélio. Deus decidiu enchê-los do seu Espírito. Deus decidiu enchê-los da sua presença gloriosa. E naquele dia eles foram batizados no Espírito e receberam dons espirituais da parte do Senhor, porque o Senhor quis fazer e fez relevância para que aquele lugar não fosse só um lugar de adoração, mas um lugar onde Deus se revelasse, um lugar onde Deus quisesse fazer morada no coração dele. Por isso, eu saí da minha casa tão convicto em dizer para você o que eu creio nesta minha pregação, que Deus quer nos encher esta noite. Deus quer acender pavis que estão quase apagando, que Deus quer fazer algo extraordinário em todos nós que estamos aqui. Você crê? Pastor Ailton, posso orar? Se coloque de pé.